Meu nome é Bethany Caldwell, tenho 47 anos e por 23 anos fui professora do ensino fundamental na escola primária Riverside, em Portland, Oregon. O que estou prestes a compartilhar com vocês vai mudar completamente tudo o que vocês acreditam saber sobre o Halloween e as práticas que milhões de famílias cristãs ao redor do mundo consideram inofensivas. Há 5 meses, eu morri por 21 minutos após sofrer uma parada cardíaca súbita causada por uma condição não diagnosticada chamada Síndrome do QT longo. E durante esses 21 minutos, Jesus Cristo em pessoa me mostrou verdades absolutamente aterrorizantes sobre o Halloween e como essa celebração está abrindo portas espirituais devastadoras na vida de crianças inocentes e suas famílias. O que ele me revelou sobre essa data, que consideramos apenas uma festividade cultural, vai deixar vocês profundamente perturbados e espero que mude para sempre a forma como vocês veem essa celebração. Mas antes de começarmos, por favor, me digam de onde vocês estão assistindo. Será reconfortante me sentir mais próxima, mesmo que estejamos fisicamente distantes. Também não se esqueçam de curtir e comentar o que acharam deste testemunho de experiência de quase morte. Vamos ter uma discussão aberta e sincera para que possamos aprender uns com os outros neste canal e proteger nossas famílias das armadilhas espirituais que o inimigo tem colocado diante de nós. Eu estava preparando minha sala de aula para a festa de Halloween que faríamos com as crianças quando aconteceu. Era uma tarde de outubro e eu havia acabado de pendurar as últimas decorações de abóboras, fantasmas e bruxas que compramos na loja de artesanato local. Meus alunos do 3º ano estavam animadíssimos com a festa que aconteceria na semana seguinte. Eu tinha 28 crianças naquela turma e a maioria delas já havia me contado sobre suas fantasias elaboradas. Alguns seriam super-heróis, outros princesas, mas vários haviam escolhido fantasias de demônios, vampiros, bruxas e outras criaturas das trevas. Como professora cristã, eu sempre havia racionalizado isso como apenas diversão inocente, tradição cultural, algo que não tinha nenhum significado espiritual real. Mas eu estava terrivelmente enganada. No momento em que estava subindo na escada para pendurar uma decoração de morcego no teto, senti uma dor aguda atravessar meu peito. Meu coração simplesmente parou de bater da maneira correta. Os médicos disseram depois que meu ritmo cardíaco havia entrado em uma arritmia fatal chamada torsades de Pointes. Um momento eu estava decorando minha sala de aula para o Halloween e no momento seguinte eu estava literalmente morrendo no chão, cercada por decorações de bruxas e demônios. A ironia disso não passou despercebida por mim depois. Os paramédicos chegaram rapidamente porque a escola ligou para a emergência imediatamente, mas clinicamente falando, eu estava morta por 21 minutos completos. Meu coração não batia, meu cérebro não recebia oxigênio e por todos os padrões médicos, eu deveria ter sofrido danos cerebrais irreversíveis ou simplesmente não ter voltado. No momento em que meu coração parou, me vi de pé em um lugar que era simultaneamente maravilhoso e aterrorizante. Não era como qualquer coisa que vocês poderiam imaginar a partir de descrições terrenas. Havia uma luz intensa por toda parte, mas essa luz não era apenas física, ela parecia penetrar até o âmago da minha alma, revelando cada pensamento, cada ação, cada escolha que eu já havia feito. E então eu ouvi sua voz chamando meu nome, Bethany. Eu me virei e lá estava ele, Jesus Cristo, mais real do que qualquer pessoa que eu já havia encontrado na terra. Seus olhos continham tanto amor quanto seriedade. Havia compaixão ali, mas também uma intensidade que me fez entender imediatamente que o que ele estava prestes a me mostrar era de importância crítica e urgente. E no momento em que me encontrei em sua presença, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Não porque eu não fosse salva, eu havia aceitado Jesus como meu Salvador aos 12 anos de idade, mas porque Jesus olhou para mim com uma tristeza profunda em seus olhos que me partiu o coração. As primeiras palavras que ele falou para mim foram estas: Bethany, você sabe o que tem permitido entrar na vida das crianças que eu coloquei sob seus cuidados?
Eu fiquei confusa e até um pouco defensiva. Pensei que estava sendo uma boa professora cristã, sendo luz em uma escola pública, amando meus alunos e tentando influenciá-los positivamente. Mas Jesus continuou. Minha filha, ele disse, eu trouxe você aqui porque há algo que meu povo precisa entender desesperadamente. Algo sobre o Halloween que tem sido escondido da maioria dos cristãos por gerações. Esta celebração que vocês consideram inofensiva, que vocês permitem que suas crianças participem pensando que é apenas diversão cultural, está abrindo portas espirituais que estão causando devastação nas famílias cristãs. Ele gesticulou, e de repente estávamos de pé no que parecia uma vasta sala de observação. Mas em vez de janelas normais, havia portais que mostravam cenas de diferentes lares e igrejas ao redor do mundo. Cada portal mostrava famílias cristãs celebrando o Halloween de diversas maneiras. Estes, Jesus explicou, representam apenas uma fração das famílias que professam meu nome, mas que estão inconscientemente participando de práticas que abrem suas casas e suas crianças à influência demoníaca. Veja, Bethany, nem toda tradição cultural é espiritualmente neutra. Algumas práticas, não importa o quão inocentes pareçam na superfície, carregam conexões espirituais ao reino das trevas, que não podem ser apagadas simplesmente mudando a intenção ou adicionando elementos cristãos. Meu coração começou a bater rapidamente enquanto eu processava o que ele estava dizendo. Jesus me mostrou visões de portais espirituais, portas literais no reino invisível, que se abriam sobre casas durante a noite de Halloween. E através dessas portas, eu vi entidades demoníacas entrando, especialmente direcionando-se às crianças. O Pai sempre chamou seu povo para ser santo, separado, distinto. Jesus continuou. Mas muitos de meus seguidores hoje têm adotado práticas do mundo sem questionar suas raízes espirituais ou suas consequências. Existem 6 maneiras específicas pelas quais o Halloween está prejudicando o meu povo e abrindo suas famílias ao ataque demoníaco. Eu quero que você leve esta mensagem de volta, porque eles precisam entender o que realmente está acontecendo no reino espiritual quando participam desta celebração. Jesus me levou para uma sessão onde os portais mostravam festas de Halloween que pareciam completamente inocentes na superfície. Famílias cristãs, com crianças fantasiadas pedindo doces em vizinhanças seguras, igrejas realizando eventos alternativos de Halloween, com temas bíblicos, escolas como a minha tendo festas de sala de aula. Mas quando Jesus me mostrou essas mesmas cenas do ponto de vista do reino espiritual, o que vi me deixou absolutamente horrorizada. A primeira maneira perigosa que o Halloween prejudica meu povo, Jesus disse, é através da celebração de uma data que foi especificamente dedicada a honrar os mortos e invocar espíritos malignos. Muitos cristãos argumentam que não estão celebrando os aspectos ocultistas do Halloween, mas simplesmente participando de uma tradição cultural inofensiva. Esta é uma suposição perigosa que ignora realidades espirituais fundamentais sobre como o reino das trevas opera. Ele me mostrou visões da história do Halloween, sua origem no antigo festival celta de Samhain. Eu assisti enquanto druidas antigos realizavam rituais para honrar o deus da morte e abrir portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. Vi sacrifícios sendo oferecidos, invocações demoníacas sendo pronunciadas e práticas ocultistas sendo estabelecidas. Esta data, Jesus explicou, foi dedicada por séculos a propósitos demoníacos. E essa dedicação criou conexões espirituais que persistem até hoje, independentemente de como as pessoas modernas escolhem interpretá-la. Olhe para Deuteronômio capítulo 18, versículos de 10 a 12. Jesus disse, e de repente as palavras apareceram diante de nós como se estivessem escritas em fogo no ar. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Observe as palavras quem consulte os mortos, Jesus enfatizou.
O Halloween, em sua essência, é uma celebração enraizada em práticas de necromancia, comunicação com os mortos e invocação de espíritos. Mesmo quando cristãos modernos removem os elementos obviamente ocultistas e tentam torná-lo apenas sobre doces e fantasias, eles ainda estão participando de uma data que carrega peso espiritual no reino invisível. Jesus então me mostrou algo que me deixou absolutamente aterrorizada. Eu vi o reino espiritual sobre uma cidade americana típica na noite de Halloween. Havia literalmente milhões de demônios voando pelas ruas, entrando em casas, atacando crianças e adultos. Eles estavam especialmente ativos nas casas onde havia decorações de Halloween, onde famílias estavam celebrando, onde crianças estavam fantasiadas. Satanás entende algo que a maioria dos cristãos não entende, Jesus revelou. Datas que foram dedicadas a propósitos espirituais específicos retêm conexões a esses propósitos no reino invisível. Quando meu povo participa de celebrações nessas datas, mesmo com intenções inocentes, eles estão inconscientemente se alinhando com as forças espirituais às quais aquelas datas foram originalmente dedicadas. Isso é similar, Jesus continuou, a como locais físicos podem reter conexões espirituais. Assim como lugares onde rituais ocultistas foram realizados podem permanecer espiritualmente contaminados, datas que foram dedicadas a propósitos demoníacos carregam peso espiritual que transcende mudanças culturais ou reinterpretações modernas. Mas pastor disse que podemos redimir o Halloween transformando-o em algo positivo, eu protestei, pensando nas muitas igrejas que realizam eventos de trunk or treat ou festas de colheita como alternativas cristãs. Jesus me olhou com profunda tristeza. Bethany, ele disse, você pode mudar o nome de algo demoníaco e adicionar elementos cristãos a ele, mas isso não transforma sua natureza espiritual fundamental. Se eu dissesse a meu povo para celebrar uma versão cristianizada do ritual de Baal, simplesmente chamando-a de outro nome e adicionando referências a mim, isso tornaria aceitável? Claro que não. O mesmo princípio se aplica aqui. Ele me mostrou igrejas realizando eventos de Halloween alternativos, pensando que estavam fornecendo opções seguras para famílias cristãs. Mas no reino espiritual, eu vi que esses eventos ainda estavam ocorrendo na mesma data que havia sido dedicada às trevas, e portais demoníacos ainda se abriam sobre eles. As crianças ainda estavam sendo expostas a influências espirituais prejudiciais, mesmo em ambientes de igreja, porque a data em si carrega peso espiritual. Jesus me levou para outra sessão onde os portais mostravam crianças em fantasias de Halloween. Algumas eram aparentemente inocentes, super-heróis e personagens de desenhos animados, mas outras eram abertamente demoníacas, representações de bruxas, vampiros, demônios, mortos-vivos e outras criaturas das trevas. A segunda maneira perigosa que o Halloween prejudica meu povo, Jesus explicou, é através de fantasias que fazem as pessoas, especialmente crianças, personificarem seres demoníacos ou representações da morte e do mal. Quando uma criança se veste como uma bruxa, um demônio ou um vampiro, mesmo apenas para diversão, ela está fazendo algo profundamente perigoso no reino espiritual. Jesus me mostrou algo que nunca esquecerei. Eu vi o reino espiritual sobre uma criança fantasiada de demônio. No momento em que a criança colocou a fantasia, um demônio real literalmente se anexou a ela, sobrepondo-se à criança como uma segunda pele espiritual. A criança não podia ver ou sentir isso no natural, mas no reino espiritual, aquele demônio agora tinha um ponto de conexão, uma porta aberta para influenciar aquela criança. Vestir-se como representações do mal não é espiritualmente neutro, Jesus disse. Quando alguém personifica uma bruxa, eles estão simbolicamente se identificando com bruxaria, que a Bíblia condena explicitamente. Quando alguém se veste como um vampiro, eles estão representando uma criatura que existe por consumir sangue, que simbolicamente representa a vida. Estas não são apenas fantasias inofensivas. São declarações espirituais que têm consequências reais. Jesus me direcionou para Efésios capítulo 5, versículo 11.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Observe que Paulo não disse para cristianizar as obras das trevas ou participar delas com boas intenções. Ele disse para não ter comunhão com elas e para expô-las. Quando cristãos permitem que suas crianças se vistam como representações do mal, mesmo durante o Halloween, eles estão fazendo exatamente o oposto do que as Escrituras comandam. Mas é apenas fingimento, eu argumentei. As crianças sabem que não é real. Jesus me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Bethany, o reino espiritual não opera baseado em se alguém acredita que algo é real ou não. Ele opera baseado em ações, símbolos e alinhamentos espirituais. Quando uma criança personifica um demônio, mesmo em brincadeira, ela está abrindo uma porta espiritual que permite influência demoníaca real. Ele me mostrou estatísticas aterrorizantes. Crianças que regularmente se fantasiavam como representações do mal durante o Halloween eram significativamente mais propensas a experimentar pesadelos, medos irracionais, comportamento rebelde e, eventualmente, interesse em ocultismo à medida que envelheciam. Isso não era coincidência. Era causa e efeito espiritual direta. Mesmo fantasias que parecem inocentes, Jesus continuou, podem ser problemáticas. Muitos super-heróis e personagens de ficção que as crianças idolatram são baseados em mitologia pagã ou contêm elementos ocultistas. Quando as crianças se vestem como esses personagens especificamente durante o Halloween, uma data já carregada espiritualmente, elas inadvertidamente se abrem a influências que seus pais nunca pretenderam. Jesus me levou para outra área perturbadora, onde os portais mostravam a prática de pedir doces de porta em porta. À primeira vista, parecia uma atividade completamente inocente, crianças em trajes caminhando pela vizinhança, coletando doces. Mas quando Jesus me mostrou a perspectiva do reino espiritual, o que vi me deixou absolutamente horrorizada. A terceira maneira perigosa que o Halloween prejudica meu povo, Jesus disse, é através do ritual de trick or treat, que tem raízes diretas em práticas pagãs de apaziguar espíritos malignos através de oferendas. Esta não é apenas uma tradição cultural divertida. É um ritual com conexões espirituais específicas ao reino das trevas. Ele me mostrou as origens históricas do trick or treat. Eu assisti enquanto pessoas nos tempos antigos deixavam oferendas de comida do lado de fora de suas portas durante Samhain para apaziguar espíritos errantes e proteger suas casas de travessuras demoníacas. Essa prática evoluiu ao longo dos séculos para o trick or treat moderno, mas sua essência espiritual permaneceu a mesma, um ritual de troca onde algo é oferecido para evitar consequências negativas de forças espirituais. Olhe para o padrão, Jesus explicou. Crianças vão de porta em porta exigindo doces sob ameaça de truque. Embora isso seja apresentado como brincadeira inofensiva na cultura moderna, simbolicamente representa extorsão espiritual. Dê-nos o que queremos ou haverá consequências negativas. Este padrão espelha exatamente como demônios operam, exigindo oferendas, atenção ou obediência sob ameaça de prejudicar as pessoas. Jesus me mostrou algo que me fez chorar. Eu vi famílias cristãs levando suas crianças para pedir doces, completamente inconscientes de que estavam participando de um ritual com raízes demoníacas. E sobre cada casa que participava, eu vi portais espirituais se abrirem. Demônios literalmente entravam através dessas portas sempre que alguém tocava a campainha e gritava truque ou gostosura. Mas certamente Deus entende que não temos intenções malignas, eu protestei. Estamos apenas deixando as crianças se divertirem. Bethany, Jesus respondeu com tristeza em sua voz. Ignorância não protege meu povo de consequências espirituais. Se alguém inadvertidamente participa de um ritual demoníaco, mesmo sem entender suas origens, ele ainda abre portas espirituais. É por isso que eu dei a meu povo escrituras e meu Espírito Santo, para guiá-los longe de práticas que parecem inocentes, mas são espiritualmente perigosas. Ele me lembrou de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
A falta de conhecimento sobre as raízes espirituais do Halloween não protege as famílias cristãs de suas consequências. Na verdade, torna-as mais vulneráveis porque participam sem as proteções espirituais que viriam de entender o que realmente estão fazendo. Jesus me mostrou lares cristãos após a noite de Halloween. Eu vi como as crianças que haviam participado do Trick or Treat experimentavam aumento de pesadelos nas semanas seguintes. Vi como atmosferas espirituais nas casas haviam mudado, tornando-se mais pesadas e opressivas. Vi como relacionamentos familiares se tornavam mais tensos e conflituosos. Tudo isso era resultado direto de portas espirituais que haviam sido abertas através da participação em rituais de Halloween. Mas é pior do que apenas o ato de pedir doces, Jesus continuou. Os próprios doces distribuídos durante o Halloween carregam significado espiritual. No paganismo antigo, oferendas de comida eram vistas como meios de criar conexões espirituais entre o doador e o receptor. Quando cristãos distribuem doces durante o Halloween, eles inadvertidamente participam deste padrão espiritual. E quando suas crianças consomem doces coletados durante rituais pagãos, eles simbolicamente consomem algo que foi oferecido no contexto de prática demoníaca. Jesus me levou para outra seção onde os portais mostravam casas e jardins decorados para o Halloween. Algumas decorações eram aparentemente lúdicas, abóboras sorridentes e espantalhos amigáveis, mas outras eram abertamente sinistras, representações gráficas de morte, violência e terror. Mas mesmo as decorações aparentemente inocentes brilhavam com uma luz perturbadora quando vistas do reino espiritual. A quarta maneira perigosa que o Halloween prejudica meu povo, Jesus disse, é através de decorações que normalizam símbolos de morte, bruxaria e ocultismo, especialmente para crianças impressionáveis. Quando lares cristãos exibem decorações de Halloween, eles estão fazendo declarações espirituais sobre o que acham aceitável e até celebrável. Jesus me mostrou uma visão detalhada de uma casa decorada para o Halloween. Havia lápides falsas no jardim, fantasmas pendurados nas árvores, bruxas em vassouras, teias de aranha gigantes e abóboras esculpidas com rostos demoníacos. No reino natural, os donos da casa viam isso como decoração festiva e inofensiva. Mas no reino espiritual, cada um desses símbolos funcionava como um convite para entidades demoníacas. Jesus explicou: no reino espiritual, símbolos têm poder real. Eles funcionam como sinais que comunicam alinhamento, convite ou rejeição de forças espirituais específicas. Quando famílias cristãs decoram suas casas com símbolos de morte e bruxaria, eles inadvertidamente sinalizam para o reino demoníaco que essas coisas são bem-vindas em seu lar. Ele me direcionou para Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não introduzirás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Observe que Deus instruiu especificamente seu povo a não trazer símbolos de práticas pagãs para dentro de suas casas, Jesus enfatizou. Ele entendeu que símbolos físicos carregam peso espiritual e podem trazer maldição sobre um lar. Jesus me mostrou algo que me deixou absolutamente devastada. Eu vi uma família cristã sincera que amava a Deus e orava juntos regularmente. Eles haviam decorado sua casa para o Halloween, pensando que era apenas diversão inocente. Mas no reino espiritual, eu vi como cada decoração funcionava como um portal em miniatura. Demônios literalmente usavam essas decorações como pontos de entrada. Havia um demônio específico anexado à decoração de bruxa, outro à lápide falsa, outro à abóbora esculpida com rosto maligno. Esses demônios não apenas visitavam a casa, eles residiam ali, enquanto as decorações permanecessem.
As crianças naquela casa, Jesus me mostrou, estavam sendo constantemente assediadas por pesadelos. A filha mais nova, uma menina de 6 anos chamada Emma, acordava gritando todas as noites desde que as decorações de Halloween haviam sido colocadas. Os pais não conseguiam entender por que isso estava acontecendo. Eles oravam por ela, ungiam seu quarto com óleo, mas os pesadelos continuavam. O que eles não entendiam era que as próprias decorações em sua casa estavam fornecendo acesso legal para demônios atormentarem sua filha. Mas decorações de Halloween estão em toda parte, eu protestei. Se fossem realmente tão perigosas, certamente mais pastores estariam alertando sobre isso. Bethany. Jesus respondeu com uma tristeza profunda em sua voz. Muitos de meus servos têm sido enganados sobre este assunto. Alguns têm medo de parecer extremistas ou legalistas. Outros genuinamente não entendem as realidades espirituais envolvidas. E Satanás trabalhou muito duro para normalizar esses símbolos em sua cultura, tornando-os tão comuns que até mesmo crentes sinceros não questionam sua presença. Ele me lembrou de como o inimigo sempre usa estratégias de normalização gradual. Primeiro, introduz algo de forma suave e aparentemente inofensiva. Então, ao longo do tempo, torna cada vez mais extremo, até que coisas que teriam chocado gerações anteriores são completamente aceitas. Isso é exatamente o que aconteceu com as decorações de Halloween. Jesus explicou. Começou com abóboras simples e espantalhos. Mas agora você vê representações gráficas de violência, tortura, morte e demônios exibidas abertamente em lares e até em propriedades de igrejas. E as pessoas se tornaram tão dessensibilizadas que não veem problema nisso. Jesus me mostrou algo particularmente perturbador sobre abóboras esculpidas, ou jack-o'-lanterns como são chamadas. Eu vi suas origens históricas na lenda irlandesa de Jack da Lanterna, um homem que havia enganado o diabo e estava condenado a vagar pela terra com apenas uma brasa em um nabo esculpido para iluminar seu caminho. Essa prática evoluiu para esculpir rostos em abóboras, rostos que eram especificamente projetados para assustar espíritos malignos. Mas no reino espiritual, Jesus me mostrou que essas faces esculpidas realmente funcionavam como representações de demônios. Quando iluminadas de dentro, elas se tornavam faróis espirituais que atraíam entidades demoníacas em vez de repeli-las. Cada vez que uma família cristã coloca uma jack-o'-lantern em sua varanda, Jesus disse: eles estão colocando um símbolo demoníaco na entrada de seu lar, convidando inadvertidamente exatamente as forças espirituais das quais deveriam estar se protegendo. Jesus me levou para outra sessão perturbadora, onde os portais mostravam telas de televisão e computadores exibindo filmes de terror. Eu vi famílias, incluindo crianças pequenas, assistindo a filmes cheios de violência gráfica, possessão demoníaca, bruxaria e horror psicológico. Muitos desses filmes eram assistidos especificamente durante a temporada de Halloween como parte da celebração. A quinta maneira perigosa que o Halloween prejudica meu povo, Jesus disse com tristeza em sua voz, é através do entretenimento de terror que dessensibiliza as pessoas, especialmente crianças, à realidade do mal espiritual e normaliza a interação com o ocultismo. Quando meu povo consome entretenimento que transforma demônios, bruxas e práticas ocultistas em diversão ou fonte de excitação, eles estão treinando suas mentes a não levar o reino das trevas a sério. Ele me mostrou uma visão de uma família cristã assistindo a um filme popular de terror sobre possessão demoníaca. Os pais haviam racionalizado que, como era apenas um filme, não havia mal nisso. Mas no reino espiritual, eu vi demônios literalmente na sala com eles enquanto assistiam. Cada cena de atividade demoníaca no filme funcionava como um convite para demônios reais se manifestarem. E enquanto a família assistia, portas espirituais se abriam sobre eles e sobre sua casa. Jesus me direcionou para Salmos capítulo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará.
Davi entendeu que o que permitimos diante de nossos olhos afeta nossa condição espiritual. Jesus explicou: quando cristãos assistem entretenimento que glorifica o mal, mesmo que aleguem que estão apenas se divertindo, eles estão violando este princípio e se abrindo à contaminação espiritual. Jesus me mostrou algo particularmente alarmante sobre filmes e programas que retratam bruxaria e magia como positivas ou neutras. Eu vi uma menina de 12 anos chamada Sophie que havia assistido a uma série popular sobre bruxas adolescentes durante o Halloween. O programa retratava a bruxaria como empoderadora e emocionante. Após assistir, Sophie começou a pesquisar bruxaria real online. Dentro de 6 meses, ela estava praticando feitiços e rituais que encontrou em websites ocultistas. Seus pais cristãos não tinham ideia do que estava acontecendo porque tudo começou com o que consideravam entretenimento inofensivo de Halloween. Mas certamente nem todo filme assustador é espiritualmente perigoso, eu argumentei. E quanto a filmes que mostram o mal sendo derrotado pelo bem? Bethany, Jesus respondeu, o problema não é apenas sobre quem vence no final da história. O problema é sobre exposição repetida a representações gráficas de atividade demoníaca, violência e terror. Mesmo quando o bem triunfa, as imagens de mal que as pessoas consumiram permanecem em suas mentes e espíritos. Ele me mostrou como a mente humana funciona. Imagens perturbadoras, uma vez vistas, não podem ser apagadas. Elas se tornam parte do banco de dados mental da pessoa e podem ressurgir em pesadelos ou momentos de fraqueza. Para crianças especialmente, cuja compreensão da diferença entre fantasia e realidade ainda está se desenvolvendo, exposição a entretenimento de terror pode causar trauma psicológico e espiritual duradouro. Jesus me mostrou estatísticas que eram absolutamente assustadoras. Crianças que foram expostas a filmes de terror durante o Halloween eram significativamente mais propensas a desenvolver transtornos de ansiedade, distúrbios do sono e até mesmo pensamentos suicidas à medida que envelheciam. Mas além do impacto psicológico, havia um impacto espiritual ainda mais sério. Essas crianças haviam sido dessensibilizadas à seriedade do reino demoníaco e eram muito mais vulneráveis a engano ocultista mais tarde na vida. Considere isto, Jesus disse. Se você quisesse treinar uma geração para aceitar e até abraçar o ocultismo, como você faria? Você os exporia desde cedo a representações do ocultismo como entretenimento inofensivo. Você os ensinaria a rir de demônios e bruxas em vez de reconhecer seu perigo real. Você normalizaria interação com forças das trevas até que não parecesse assustadora ou errada. Isso é exatamente o que está acontecendo através do entretenimento de Halloween. Jesus me mostrou como Satanás havia orquestrado cuidadosamente isso ao longo de décadas. Começou com desenhos animados, aparentemente inofensivos, apresentando bruxas e fantasmas amigáveis. Então progrediu para programas e filmes mais sofisticados que apresentavam o ocultismo como misterioso e emocionante. Agora, chegou ao ponto onde práticas ocultistas explícitas são retratadas como normais e até empoderantes em entretenimento mainstream. E a igreja, na maior parte, permaneceu em silêncio. Jesus disse com tristeza: poucos pastores alertam seu rebanho sobre os perigos espirituais de consumir esse tipo de entretenimento, especialmente durante o Halloween, quando está mais prevalente. Como resultado, famílias cristãs inadvertidamente abrem suas casas e suas crianças à influência demoníaca através das telas que assistem. Jesus me levou para uma última sessão que me deixou mais perturbada do que todas as outras. Os portais aqui mostravam igrejas, não casas ou escolas, mas edifícios de igreja reais. Algumas estavam realizando festas de colheita, outras tinham eventos de trunk or treat em seus estacionamentos, outras ainda realizavam casas mal assombradas com temas cristãos. Todas pensavam que estavam fornecendo alternativas seguras ao Halloween secular. Mas quando Jesus me mostrou essas cenas do ponto de vista do reino espiritual, o que vi me deixou absolutamente horrorizada.
A sexta e talvez mais perigosa maneira que o Halloween prejudica meu povo, Jesus disse com uma intensidade que me fez tremer. É através de alternativas cristãs ao Halloween que ainda ocorrem na mesma data e ainda incorporam muitos dos mesmos elementos, apenas renomeados ou ligeiramente modificados. Estas são talvez as mais enganosas de todas, porque fazem meu povo sentir que estão fazendo a coisa certa, enquanto ainda participam de uma data dedicada às trevas. Ele me mostrou uma igreja grande que realizava um evento anual de Trunk or Treat. Os organizadores estavam genuinamente tentando fornecer uma opção segura para famílias cristãs. As crianças ainda se fantasiavam, ainda pediam doces de carro em carro, mas tudo acontecia no estacionamento da igreja sob supervisão de adultos cristãos. Na superfície, parecia uma alternativa maravilhosa. Mas no reino espiritual, eu vi que portais demoníacos ainda se abriam sobre o evento. Por quê? Porque ainda estava acontecendo na data de Halloween, ainda envolvia fantasias, ainda envolvia o ritual de pedir doces e ainda normalizava símbolos e práticas com raízes no ocultismo. Bethany, Jesus disse, você pode mudar o local de algo demoníaco do mundo para a igreja, mas isso não transforma sua natureza espiritual. Se eu dissesse a meu povo para trazer ídolos de Baal para dentro do templo e colocar uma cruz neles, isso os tornaria aceitáveis? Claro que não. O mesmo princípio se aplica a essas alternativas cristãs de Halloween. Ele me mostrou uma igreja diferente que realizava uma casa mal-assombrada com tema de inferno. A intenção era evangelística, mostrar às pessoas a realidade do inferno e sua necessidade de salvação. Mas a execução envolvia atores fantasiados de demônios, representações gráficas de tormento e terror, tudo projetado para assustar as pessoas para aceitarem Jesus. No reino espiritual, Jesus me mostrou que essa abordagem estava realmente abrindo portas demoníacas sobre os participantes, especialmente crianças traumatizadas pelas cenas gráficas. O Evangelho não deve ser apresentado através de terror e trauma, Jesus disse com tristeza. Eu vim para dar vida abundante, não para aterrorizar as pessoas para me aceitarem por medo. Quando igrejas usam táticas de medo e representações demoníacas para evangelizar, elas distorcem a natureza do Evangelho e podem causar dano espiritual real. Jesus me mostrou o que acontecia com crianças que participavam desses eventos de igreja alternativos de Halloween. Embora seus pais pensassem que estavam protegendo-as do Halloween secular, as crianças ainda estavam sendo expostas aos mesmos símbolos, aos mesmos rituais, aos mesmos padrões espirituais, apenas em um ambiente diferente. E porque estava acontecendo na igreja, os pais baixavam suas defesas espirituais, não percebendo que seus filhos ainda estavam vulneráveis. Mas se não fizermos eventos alternativos, eu protestei. As famílias cristãs simplesmente participarão do Halloween secular. Não é melhor dar a elas uma opção cristã? Bethany, Jesus respondeu pacientemente. A suposição em sua pergunta é falha. Ela assume que meu povo deve participar de algo relacionado ao Halloween. Mas e se a resposta correta não for criar alternativas cristãs, mas simplesmente evitar completamente a data e seus rituais associados? Ele me lembrou de 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Observe o comando, Jesus enfatizou. Saí do meio deles e apartai-vos. Paulo não disse para cristianizar práticas pagãs ou criar versões alternativas delas. Ele disse para se separar completamente delas. Quando igrejas criam alternativas cristãs ao Halloween, elas estão falhando em obedecer este comando claro de separação. Jesus me mostrou algo que me fez chorar.
Eu vi gerações de crianças cristãs que haviam crescido participando de eventos alternativos de Halloween em suas igrejas, porque seus pais e igrejas haviam normalizado a celebração dessa data. Essas crianças nunca aprenderam a gravidade de participar de práticas enraizadas no ocultismo. À medida que envelheciam e se afastavam da supervisão de seus pais, muitos naturalmente transitavam de eventos cristãos de Halloween para celebrações seculares, e, eventualmente, alguns até exploravam bruxaria e ocultismo reais. A linha havia sido borrada desde a infância. Este é o perigo mais sutil, Jesus explicou. Quando a igreja valida a celebração da data de Halloween através de alternativas, ela inadvertidamente ensina à próxima geração que esta data é aceitável para observar. Ela remove o limite claro entre santo e profano, entre aceitável e inaceitável, entre luz e trevas. Jesus me levou de volta ao centro da sala de observação, onde todos os portais eram visíveis. Bethany, ele disse, olhando diretamente em meus olhos. Quero que você entenda algo crítico. Não estou condenando nenhuma pessoa ou igreja específica. Muitos de meus servos que permitem a participação em Halloween ou criam alternativas cristãs genuinamente amam a mim e querem servir bem às suas famílias. Eles simplesmente nunca foram ensinados a verdade sobre as realidades espirituais envolvidas. O problema, Jesus continuou, é que ignorância não protege meu povo de consequências espirituais. Quando participam de práticas que abrem portas demoníacas, mesmo sem entender o que estão fazendo, essas portas ainda se abrem. É por isso que esta mensagem é tão urgente. Meu povo precisa entender o que realmente está acontecendo no reino espiritual quando celebram ou participam do Halloween de qualquer forma. Jesus me mostrou uma visão final que nunca esquecerei e que mudou minha vida para sempre. Eu vi 2 caminhos se estendendo diante de mim. Um caminho estava cheio de famílias cristãs que continuavam participando do Halloween em suas várias formas, seja secular ou através de alternativas cristãs. Esse caminho parecia brilhante e festivo na superfície, com luzes coloridas, risadas de crianças e sensação de diversão comunitária. Mas quando olhei sob a superfície no reino espiritual, vi que esse caminho estava repleto de armadilhas demoníacas. Crianças que cresciam nesse caminho eram gradualmente dessensibilizadas à seriedade do ocultismo. Muitas, eventualmente, se afastavam da fé completamente, tendo sido treinadas desde jovens a ver símbolos e práticas demoníacas como inofensivos ou até divertidos. O outro caminho mostrava famílias que haviam escolhido se separar completamente do Halloween e tudo associado a ele. Esse caminho parecia menos popular, mais estreito, e as famílias nele às vezes enfrentavam incompreensão ou até crítica de outros cristãos. Mas no reino espiritual, esse caminho brilhava com luz pura. As crianças criadas nesse caminho mantinham sensibilidade espiritual aguçada. Elas entendiam a diferença entre santo e profano, entre luz e trevas. E enquanto enfrentavam tentações e desafios como todas as crianças, elas tinham fundação espiritual sólida que as protegia de engano ocultista. Bethany, Jesus disse com urgência em sua voz: "O tempo está se esgotando. Estou voltando em breve, e quando voltar, estarei procurando um povo que me ama o suficiente para se separar de práticas que parecem inofensivas, mas são espiritualmente perigosas. Um povo que valoriza a obediência acima de tradição cultural. Um povo que protege suas crianças não apenas de perigo físico, mas também de perigo espiritual." Ele me mostrou visões do que estava por vir nos últimos tempos. Eu vi como o ocultismo estava se tornando cada vez mais mainstream e aceito. Vi como práticas que uma vez eram reconhecidas como bruxaria estavam sendo reembaladas como espiritualidade ou autocuidado. Vi como o entretenimento estava normalizando interação com demônios e espíritos. E vi como tudo isso estava construindo sobre fundação estabelecida através de gerações de cristãos participando casualmente do Halloween. Nos dias finais, Jesus me disse: haverá grande engano.
Muitos que professam meu nome serão enganados porque nunca aprenderam a discernir entre luz e trevas, entre santo e profano. Eles foram treinados desde a infância a ver símbolos e práticas demoníacas como aceitáveis quando apresentados de certas maneiras. Essa dessensibilização os tornará vulneráveis a enganos muito maiores que virão. A próxima coisa que soube, estava ofegante por ar, cercada por paramédicos em minha sala de aula. As decorações de Halloween que eu havia estado pendurando ainda estavam espalhadas ao redor. Minhas primeiras palavras foram dirigidas ao diretor da escola, que estava parado ali com o rosto preocupado. Tire essas decorações daqui. Eu não vou mais participar do Halloween de forma alguma. Os meses seguintes têm sido uma jornada de transformação profunda. Quando comecei a compartilhar o que Jesus me havia mostrado, enfrentei reações extremas. Minha própria igreja inicialmente resistiu à mensagem. Eles realizavam um evento anual de Trunk or Treat, que era muito popular e geravam receita significativa. Quando sugeri que deveríamos cancelá-lo e ensinar as famílias sobre os perigos espirituais do Halloween, fui acusada de ser extremista e legalista. Alguns membros da família pararam de falar comigo. Colegas professores pensaram que eu havia me tornado fanática religiosa. Perdi amizades que tinha há anos, mas também vi frutos incríveis quando pessoas receberam a mensagem. Uma mãe chamada Jennifer me disse que após remover todas as decorações de Halloween de sua casa e parar de deixar seus filhos participarem, os pesadelos que sua filha mais nova havia sofrido por anos pararam completamente. Um pastor chamado Marcos compartilhou que após cancelar o evento de Halloween de sua igreja e ensinar sua congregação sobre as raízes espirituais da data, ele viu renovação espiritual real começar entre as famílias. Pais relataram que seus filhos estavam fazendo perguntas mais profundas sobre fé e demonstrando maior sensibilidade espiritual. Se você é pai, mãe, avô, avó, pastor ou líder de igreja, eu imploro que leve esta mensagem a sério. Pesquise as origens do Halloween por si mesmo. Ore e peça ao Espírito Santo para revelar a verdade sobre esta celebração. Examine honestamente se sua participação, mesmo através de alternativas cristãs, está abrindo portas espirituais que você nunca pretendeu abrir. Lembre-se das 6 maneiras que Jesus me mostrou que o Halloween prejudica o povo de Deus. Celebrar uma data dedicada a honrar mortos e invocar espíritos malignos. Fantasias que fazem pessoas personificarem seres demoníacos. O ritual de Trick or Treat, com raízes em apaziguar espíritos malignos. Decorações que normalizam símbolos de morte e ocultismo. Entretenimento de terror que dessensibiliza ao mal espiritual real. E alternativas cristãs que ainda validam a observância dessa data sombria. Use estas 6 categorias como guia para avaliar sua própria participação e a de sua família. Mas mais importante, busque a Deus sinceramente sobre este assunto. Não aceite minha palavra sozinha ou a palavra de qualquer pessoa. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar a verdade. E então, tenha coragem de obedecer o que ele revelar, mesmo se isso significar ir contra normas culturais ou tradições familiares. Esta é a mensagem que Jesus me deu durante minha experiência de quase morte. Não compartilho isso para condenar ninguém, mas para alertar o povo de Deus sobre perigos espirituais reais que muitos não reconhecem. O tempo é realmente curto. Jesus está voltando em breve. Que Ele nos encontre como povo separado, santo, que ama a Ele mais do que ama tradições culturais. Um povo que protege suas crianças não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Um povo que entende a diferença entre luz e trevas e escolhe a luz, mesmo quando é impopular. Meu nome é Bethany Caldwell e esta é a mensagem que Jesus me deu para você.